Bom dia! Hoje, dia 22 de junho, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Atos 16. Vou ler do verso 16 ao 26. A palavra de Deus diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto. E até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus por volta da meia-noite e os presos ouviam. Eles tinham motivo para estar reclamando. Eles foram presos fazendo a obra de Deus. Foram açoitados, mas eles preferiram louvar e adorar a Deus. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Em curta viagem missionária à Etiópia, acompanhamos um ministério local numa visita a jovens em situação de extrema vulnerabilidade. Extrema. Eles viviam em barracos num ferro velho. E foi um prazer conhecê-los. Compartilhamos testemunhos, palavras encorajadoras e orações. Um de meus momentos favoritos foi louvar a Deus ao som do violão com nossos novos amigos sob um luar radiante. Que momento glorioso! Apesar da situação desesperadora deles, aqueles homens tinham esperança e a alegria que só podem ser encontradas em Jesus Cristo. Lemos sobre outro momento de louvor improvisado, ocorrido na prisão da cidade de Filipos. Paulo e Silas foram presos, espancados, açoitados e encarcerados por servirem a Cristo, fazerem a obra de Jesus. Em vez de ceder ao desespero, eles preferiram adorar a Deus, orando e cantando em sua cela. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Atos 16, 26. O primeiro pensamento do carcereiro foi acabar com a própria vida. Mas quando ele percebeu que os prisioneiros não tinham fugido, creu em Deus. E a salvação alcançou
toda a sua família. Deus se deleita em ouvir nossos louvores a Ele. Vamos adorá-lo nos altos e baixos da vida. Como Deus o capacitou para louvá-lo e adorá-lo, mesmo nos momentos difíceis. Como Ele se revelou a você nessas horas. Reflita. Querido Deus, por favor, ajude-me a louvá-lo. Não importa o que eu esteja enfrentando. Não importa, Senhor. Que eu possa te adorar em qualquer circunstância. Porque o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Qual é a verdade de hoje? Suporte a pressão. Amados irmãos, existe apoio em Deus para vencermos as pressões pelas quais passamos. No Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Vou repetir, Salmo 46, 1, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. É e sempre presente. O Salmo nos assegura auxílio de Deus para nossas almas, para os gigantes que pressionam o nosso ser e trazem argumentos contrários à voz e às promessas do Senhor a cada um de nós. Sofismas que geram pressões de dor e aflição. Como você tem vivido diante das pressões do dia a dia? Há diversas situações que nos comprimem, circunstâncias que mais apertam o nosso ser, que apertam o nosso coração. O socorro para uma dor, o refrigério para a alma aflita, desesperançada. De fato, as pressões são difíceis, mas também são importantes para que não nos acomodemos. Verdade, pode parecer absurdo o que eu vou falar, mas há grande possibilidade de acomodação. Diante de uma situação na qual fomos pressionados a agir, nós paralisamos. Ao permitirmos que a pressão nos comprima, ela determina quem somos e o que podemos ou não fazer. Ao agirmos em subserviência diante dos problemas, ela será o gigante que alimentamos com a nossa apatia. Ao assumirmos a posição de enfrentamento às pressões que nos acometem, seja aflição, angústia, dúvida, incerteza, transformamos os gigantes em plateia da nossa vitória. Vou repetir, nós transformamos os gigantes em plateia da nossa vitória. Declare isso. Por isso, posicionar-se combativo põe os sofismas em segundo plano diante da voz do Senhor, que diz toda a verdade sobre a sua vida. É você quem decide o que a pressão será, gigante ou combustível que o impulsiona a vencer. É você que decide. Cada promessa do Senhor é o norte divino para construir a sua história. Ponha sua confiança no Senhor. Não dê o protagonismo da sua jornada aos gigantes emocionais que querem destruir você. Decida entregar suas emoções ao Senhor, que o fortalecerá para avançar rumo ao cumprimento das promessas dele. Decida o tipo de vida que você quer ter. Decida. Você quer ser vitorioso em Cristo? Avance. Não procrastine. Não cruze o braço. Não seja apático. Não desista. Avance. Avance que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Você já está inscrito no meu canal? Todo dia um novo devocional a partir das 5h30 da manhã no YouTube disponível para você. E o mais importante, além de você se inscrever, tocar no sininho para ser alertado do devocional, compartilha com alguém. Talvez você conheça ou Deus tocou seu coração pensando numa pessoa que o gigante está crescendo e ela está apática, esquecendo que Deus é por ela, Deus é com ela e que a vitória é certa
quando Deus é conosco. Amém? Graça e paz.